RTT começou há uns 4 anos atrás, na iniciativa do Thiago Alves, que é o contrabaixista da banda, o Paulo Malheiros, que é o trombonista, e do Josué dos Santos, que hoje já não faz parte mais do grupo, mas também foi um dos mentores da banda. E começou há 4 anos atrás com uma proposta de nós, amigos, que já nos encontrávamos nos bastidores aí tocando em orquestra, tocando em grupos juntos. A RTT Big Band é uma Big Band que foi criada para tocar dentro da igreja. A maioria dos músicos eram de igreja, né? Sempre começaram a tocar na igreja e nasceram já na igreja. E aí ao longo do tempo, foi tocando também, levando a música a outros lugares, né? Mais para fora também. A minha entrada na RTT foi o seguinte, quando eles montaram a Big Band, eu já conhecia todos, né? Conhecia todos os músicos. São muitas pessoas, muitos amigos e eu não entrei na primeira formação da RTT, né? Depois de 1 ou 2 anos, o Josué dos Santos, que era o sax alto da banda, ele precisou sair devido a trabalhos, a correria, e eu já era substituto dele. Então sempre que ele não podia, eu substituía, né? Então como eu já estava em casa já, eles acharam o Josué me indicou, né? Eles acharam por bem me colocar. Minha entrada foi assim. E o propósito primeiro era a gente tocar nas igrejas, né? Pra gente se divertir. E ela foi formada para isso, o propósito principal foi esse. Aí depois foi tomando proporções maiores e a gente está aí já há 4 anos, né? Parece que foi ontem que começou a banda aí. A maioria começou a tocar, aprender música, a maioria é cristão e começamos na igreja, né? Intervalo de ensaio, se encontrar na escola, na antiga OLM. E aí sempre conversando, conhece tal pessoa de tal lugar, tal igreja. E começou a surgir o desejo de formar uma banda, né? E começou todo mundo a ficar muito amigo, assim. Então é uma banda de amigos que nasceu assim com o propósito de fazer um som junto, assim, sem muitas regras, assim, então, né, certinho. A formação da banda nós somos em 16 músicos. Nós somos em 4 trompetes, são 3 trombones e uma tuba, e 5 saxofones, e a seção rítmica que é a cozinha, formada por bateria, baixo e guitarra. A RTT, pra mim, cara, as pessoas, nós somos muito próximos, né? Tanto pelo fato de crescermos na igreja, né? Nós tivemos basicamente o mesmo conceito de vida, o mesmo ensinamento, né, como pessoa. Então isso tudo a gente se identifica muito um com o outro. Então o clima é muito legal, é bem descontraído, né? Tem umas peças fundamentais na banda que essas fazem a gente dar muita risada, né? Então o clima é muito legal. Esse processo pô, como que a gente vai ensaiar, como que vai juntar 16 pessoas é meio difícil, o pessoal se comunica bastante por e-mail, quando não tem jeito é telefone mesmo, mas é sempre por e-mail, a gente se comunica e acha algum dia em comum, algum horário em comum para todos estarem juntos. Essa organização se dá por conta de e-mail, cara, tudo é por e-mail. E o Thiago, que é meio o band leader, assim, manda os e-mails e sempre quando a gente tem uma apresentação ou tem um show, sempre tem um ensaio antes disso acontecer. Hoje a gente fez esse ensaio e é assim, por e-mail. E aí quando um não pode, e cada naipe, ou seja, a equipe dos saxofones, do trombone, do trompete, eles têm um líder. E esse líder, quando um não pode, ele já regimenta outra pessoa para fazer um sub para a banda não ficar desfalcada. Nunca aconteceu de começar um show e tá faltando um cara, né? Mas assim, é cada um por si. E aí, na verdade, assim, as pessoas, a gente troca telefones e tal, e às vezes a gente combina pô, você pode me dar uma carona, ou posso ir com você, ou você vem comigo e etc. Nós tocamos geralmente a cada 15 dias. Nós ensaiamos sempre quando antecede um show, né? Então, por exemplo, se a gente vai tocar numa sexta-noite, a gente ensaia ou na quinta ou na sexta mesmo,
à tarde, à noite, depende do horário. Como a banda é formada por amigos e todo mundo saiu da igreja, né? Então, na verdade, os músicos evangélicos, bicho, já tem uma porrada de músico e que a gente se conhece pra caramba. É que, na verdade, houve uma seleção natural de intimidade para a formação fixa da banda. Mas a gente tem um monte de amigo que vinha junto, né? Então, na verdade, tem gente que conhece, bicho, os repertórios, conhece, tá tudo certo. Então, assim, quando o cara vem fazer sub, na verdade não é o primeiro que ele tá fazendo. O cara já tocou um monte de vezes com a gente, então o cara é mais um. A evolução do grupo, assim, foi basicamente, todo mundo gostava muito de jazz, assim, sabe? Todo mundo, há uma afinidade até no que se escuta entre a gente. Se você perguntar para um, para o outro, e até, além da amizade, né, até nisso tem uma afinidade grande no que escuta. De todo mundo gostar do mesmo som, interagir com o mesmo som, tá sempre ligado nas mesmas coisas, assim. E assim é mais fácil de crescer, que aí o pensamento musical é meio que o trabalho de unir todo mundo diminui, porque a música já compensa, né? O que todo mundo tá pensando em música já é mais parecido. Fiquei uns 2 anos tocando só na igreja, tendo só referências de igrejas, né? E tive bons professores que me ensinaram, que eram da minha própria igreja. Aí depois disso eu fui fazer aula particular com o Rogério Albarelli, e ele começou a me mostrar esse lado da música improvisada, do jazz, da música brasileira instrumental. E aí eu fui conhecer as escolas, né? O LM, a Escola Municipal de Música, que aí eu prestei, fiz o curso na ULM, me formei lá, estudei na Escola Municipal também. Então, o propósito inicial da formação da banda era para se tocar na igreja. Não só na igreja, mas a gente queria começar a tocar na igreja. Porque foi da onde nós saímos, foi o berço de todo mundo, o berço musical de todo mundo foi na igreja. O primeiro passo, o primeiro instrumento, a primeira banda foi na igreja. Então era uma forma da gente entrar em contato de novo com aquele início nosso, a nossa criação toda, era tocar na igreja o tipo de música que a gente tocava fora da igreja. Que era o jazz, que é a improvisação, que é o grupo, né? A banda, Big Band, na verdade. E aí a gente começou na igreja e foi tomando proporções maiores. A gente foi convidados, nós fomos convidados a tocar em outros lugares, etc. E até chegar agora que a gente não toca mais em igreja, mas não por não querer tocar mais em igreja. É que não dá mesmo, assim. Todo mundo está envolvido em diversos trabalhos, a banda já toma um baita tempo, agora com o Movimento Elefantes tem uma agenda repleta de atividades para todas as bandas, então não sobra tempo mesmo para a gente tocar nas igrejas. Temos o prazer de ter no nosso meio mesmo, os nossos arranjadores, entendeu? Então são tudo composições próprias assim da banda. Tem o Paulo Malheiros, tem o guitarrista, o Carlinhos Zé Felício, o Thiago Alves, baixista da banda, que compõe também. E eles mesmos compõem as coisas assim, justamente pelas ideias serem parecidas e conhecerem a banda, conhecerem o que pode ser feito, né? Então eles fazem os arranjos, as músicas, e assim a gente trabalha em cima do que eles fazem e sempre
tocando a música que mais combina com o estilo da banda, que eles trabalham em cima disso. No caso, eles trazem já os arranjos impressos, né, já traz, e a gente marca sempre por exemplo, vai tocar hoje à noite, a gente marca o ensaio antes, entendeu? Antes da apresentação, marca o ensaio, traz os arranjos, a gente dá uma passada, marca o que precisa de marcar, cada chefe tem o chefe de naipe, né, e cada um fala o que precisa de fazer e vai meio que escutando o outro e se ajuntando, né. O estilo sempre foi o mesmo, a formação é que mudou. Por exemplo, nós não tínhamos, por exemplo, uma tuba, e nós não tínhamos saxofone, né? Nós não éramos 5 saxofones, éramos em 4 saxofones. A formação da banda é que mudou. Agora, o repertório e o estilo que a banda gosta de tocar sempre foi o mesmo. Então, o show funciona da seguinte forma. Tem como duração geralmente 1 hora, 1 hora e meia, né? Depende do espaço, da quantidade de tempo que eles disponibilizam pra gente, né? O repertório é entre a gente mesmo. A gente chega no ensaio e geralmente tem as cabeças, né, que sempre tenta ter uma opinião geral para cada naipe. Então a gente se comunica. Às vezes também a gente se comunica antes, né? A gente vai conversando um com o outro. O que você acha de tocar essa, tocar aquela, tal. Às vezes tem substituto e tal arranjo vai ficar muito em cima da hora para um músico substituto tocar, né, como deve ser tocado. Então a gente vai se ajustando conforme as pessoas que estão na banda, que vão tocar no dia do show. E isso é tudo entre a gente mesmo, assim, todo mundo opina. Então o repertório partiu da junção de hinos tradicionais da igreja, do cantor cristão, da harpa cristã, com estándares de jazz, né? Essa era... na verdade, foi a primeira tiração de onda, foi essa aí. Só que foi passando o tempo, a gente foi agregando músicas. Só que é o seguinte, como a gente tem na banda arranjadores e compositores muito legais, que é o Paulo Malheiros, o Carlos e a Felícia, o Thiago escreve também, eles começaram a escrever arranjos de música própria, compondo e arranjando para a banda. Então hoje o nosso repertório é basicamente formado por música própria. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Foi uma banda assim que ela foi feita, assim, o pensamento dela mais voltado ao jazz, né? As influências
de Cotton Bass, Ted Jones, né? E é basicamente isso. Basicamente, toca outros estilos também, né? Umas coisas diferentes, mas basicamente a ideia inicial é jazz mesmo. As minhas influências musicais são jazz mesmo, eu escuto bastante jazz, escuto Fred Hubbard, escuto bastante música brasileira também, Tom Jobim, escuto bastante, Milton Nascimento, tem bastante coisa que eu gosto dele. Escuto Clark Terry, Ted Jones, Cotton Bass, que é bem legal também. Essas influências de jazz mesmo, mais da antiga, assim. Então, a improvisação nos arranjos funciona da seguinte maneira. Os arranjos de música própria, né, no caso, geralmente o compositor, arranjador, ele já coloca o improviso, a parte de improviso para o instrumento determinado. Então, por exemplo, vai ter uma música, ele colocou um improviso para o saxofone e para o trombone, para aquela estante. Então, nesse caso, sempre vai ser esse mesmo solistas, né, nessa música. Tem algumas músicas que tem como forma de blues, outras de standard mais conhecido, que aí é aberto para outros solistas da banda. E quando acontece isso, a gente tocar essas músicas, a gente define na hora mesmo. Antes de começar a música, quem vai solar? Ah, vai fulano, não, vai ciclano. Ah, beleza, fechamos. Funciona assim. O movimento Elefantes foi uma coisa muito boa que aconteceu, não só para a Reteté, mas para a música instrumental com grandes formações da cidade de São Paulo. Antigamente as bandas, existiam bandas, tanto é que nós somos em 10 no movimento, existiam já bandas, só que cada uma por si. E era muito difícil tocar, cara, porque era difícil arrumar um lugar que comportasse uma formação grande, ou que o pessoal curtisse uma massa sonora, pá, um monte de metais soprando lá, bateria, um puta barulho, e a gente tinha pouco espaço para tocar. E aí quando o movimento veio, junto com isso veio essa organização de regimentar os líderes, trocar uma ideia, o pessoal de produção, que músico é uma desgraça para fazer isso aí. Ou eles tocam ou nada mais, né? E a gente não tinha organização, então a gente não tinha agenda, não tinha uma produção, não tinha gente para organizar, por exemplo, espaços, gente para poder apresentar esse projeto para os lugares, para os Sescs, para os bares ou para os teatros, etc. Então o Movimento Elefantes veio e foi muito bom nessa organização para a gente poder tocar mais, a gente divulgar esse movimento de bandas, que tem muitas bandas em São Paulo. Não só essas 10 que somos nós, mas assim, um monte de gente que agora a gente está conseguindo agregar isso, não fazendo parte integrante mesmo, assim, integral do movimento, mas fazendo parte, fazendo show, fazendo participação. Então a gente conseguiu uma organização legal para ter uma frequência de shows maiores e as pessoas conhecerem mais essas formações, né, grandes. Essa ideia foi muito importante pelo aspecto assim de unir as bandas, né? Então o Movimento Elefantes é um coletivo de bandas, né? E ele, logo que começou, ele chamou a Reteté, o Thiago se interessou, todo mundo se interessou, e hoje tá se propagando. Então o importante é divulgar a música sempre em primeiro lugar, e tá conquistando, acho que um espaço legal, é muito importante, a gente dá maior valor para esse movimento, porque é difícil o som instrumental no Brasil, né, cara, assim, em São Paulo.
Mas é legal que tá todo mundo se juntando, aí vira amizade entre os músicos, aí sempre a música ganha, né, cara? Então é um movimento assim que a ideia foi, eu acho que excelente, assim, e eu acho que vai crescer muito ainda. O estilo que a gente toca não é o que se toca na rádio, né? Mas eu acho que a gente faz, independente do estilo, é música boa e com uma energia boa. A gente toca a fim de tocar mesmo. Então as pessoas que estão assistindo ou estão ouvindo, elas às vezes nem se dão conta que elas estão ouvindo jazz, improvisação, sei lá. Elas se ligam muito no movimento que está acontecendo naquela hora, na interação dos músicos, na verdade na ligação que a gente tem muito forte na banda, porque somos todos amigos, e no som. A gente ouve a mesma música, a gente gosta das mesmas coisas. Então quando a gente vai tocar, às vezes as pessoas nem se dão conta do som que está acontecendo, mas sim da energia que a gente está transmitindo através do som. Né? Então, assim, elas curtem pra caramba, é muito legal. O pessoal não conhece porque eu acho que não é divulgado. E não gosta, e não toma gosto porque não é divulgado. Então, eu acho que esse projeto vai levar. Eu não acredito que isso vire uma febre, assim, todo mundo, mas eu acredito que possa crescer muito, entendeu? E é difícil, é muito difícil, né, conquistar um público, muito difícil. Às vezes, né, o que se ouve por aí não é o que a gente toca. Às vezes o pessoal estranha a música instrumental, não tem um cantor, não tem um estilo diferente, assim, uma coisa, né, mais elaborada, né? Mas eu acredito que vai crescer muito ainda. É difícil, a gente que gosta, assim, de trabalhar com isso e de tocar esse tipo de música é difícil, mas é prazeroso a partir do momento que já começa a ter um movimento. Cara, eu acho que viver de música é um negócio que eu não conseguiria viver de outra coisa, entendeu? Se eu tivesse que optar por outro agora, nesse momento, tipo, nesse momento da minha vida, eu já não ia conseguir ser outra coisa, não conseguir trabalhar de, sei lá, marketing, telemarketing, eu não ia ter essa vida, porque é paixão mesmo, assim, sabe? É um negócio que fala mais alto. Vamos tocar, vamos fazer um som, vamos fazer música, não tem explicação, Pô, você tá triste, você vai tocar, sai, entendeu? Sai a tristeza, sai tudo. É uma parada mais sentimental, assim, entendeu? Música mexe com tudo isso aí, né? Viver de música no Brasil é difícil, mas quando você se propõe a fazer uma coisa, a estudar, a dedicar a sua vida àquilo, isso não é um fardo. Na verdade, isso é um estímulo para você estudar, para você conseguir o seu espaço, para você conseguir fazer a sua música. Não é fácil. Primeiro que nós somos autônomos, né? Geralmente a gente tem que, numa sexta ou num sábado, fazer 2 a 3 trabalhos, toca nenhum, vai correndo pro outro e assim vai. Então isso aí a Reteté é uma coisa que virou, a gente tem uma amizade que já independe até da música, sabe? Amanhã depois, não sei o que pode acontecer comigo, mas virou uma família, cara. A Reteté é especial, assim. O futuro próximo da Reteté é lançar o CD, né? Que nós estamos gravando. Após o CD, vai ser mudada a formação. Irá entrar mais alguns instrumentos, outros tipos de arranjo, né? Alcançar outros lugares que a gente ainda não alcançou, tanto como lugares para tocar, teatros que a gente ainda não tocou, como cidades que conhecem a gente só pelo YouTube, né? Então, conhece a gente pela internet
E acho legal a gente procurar esses lugares, outros estados, enfim. De repente, não sei, até sair fora do Brasil para mostrar a nossa música. Eu acho que o futuro da banda Reteté, eu acho que vai ser... Eu gostaria que fosse uma música mais reconhecida, né? Um estilo de música. Eu acho que não só da Reteté, mas dos movimentos Elefantes, de ser mais conhecido pela cidade de São Paulo e o Brasil todo, né? Eu acho que não só as big bands de São Paulo, mas eu acho que todas as outras, todos os outros grupos instrumentais, eu acho que essa música devia ser mais conhecida, mais popular, entendeu? Uma música que o povo todo escutasse e tivesse esse ouvido, esse gosto musical, entendeu? O futuro da Reteté, só Deus sabe, não sei. A gente quer tocar em outros lugares do Brasil, né? Tocar em outras capitais, para que a gente possa ter um intercâmbio, também conhecer pessoas novas, conhecer bandas novas, que a gente possa, na verdade, difundir a nossa música pelo Brasil, né?